Gumball finalmente voltou para mais uma temporada, e eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir. Esses novos episódios de um mundo maravilhosamente estranho de Gumball não só finalmente justificam o retorno da série depois de 7 anos, como fazem isso de maneira ousada e que com certeza vai dividir bastante opiniões. Eu assisti a todos os 20 episódios que saíram na Hulu durante a madrugada, então tudo que eu falar aqui são minhas primeiras impressões gerais da temporada após uma única assistida. Mas vamos por partes. Essa temporada de Gumball é facilmente uma das mais importantes da história da série. Não só pelo que ela entrega, mas pelas possibilidades que ela abre. Ela é mais engraçada, mais polêmica, mais atual e muito mais consciente de si mesma. É uma temporada extremamente meta que corrige problemas daqueles primeiros 20 episódios e na maior parte do tempo entende Gumball melhor do que nunca. E antes que alguém esteja preocupado, ela não tem nenhum episódio realmente ruim, mas eu preciso adiantar que a reescrita realmente vai dar o que falar. Mas antes de tudo, se você ama Gumball, já se inscreve no canal porque isso aqui é só o começo. A partir dessa semana a gente ainda vai ter review com spoilers, final explicado e muito mais conteúdo. Uma breve introdução. Antes de entrar nos pontos, eu acho que vale um contexto rápido. Essa segunda temporada, na real, nasceu como a parte 2 da temporada que a gente já assistiu. E era pra ser tudo um pacote só. Em algum momento, por decisões da Hulu e do Cartoon que a gente não conhece, isso foi transformado em algo totalmente novo. E sendo bem honesto, aqueles primeiros 20 episódios, por mais legais que tenham sido, funcionam quase como um aperitivo. Já esses 20 finais parecem ter mais espaço para arriscar, desenvolver ideias e se provar bem mais maduros. Mas vamos entender isso melhor nos pontos a seguir. Gumball. Mano, eu preciso começar falando disso porque não tem como fugir. Uma das maiores críticas aos primeiros 20 episódios era justamente a sensação de que a personalidade do Gumball tinha sido meio que nerfada. Aquele lado mais egoísta e quase anti-herói tinha dado espaço para um Gumball muito mais sentimental e contido. E eu confesso que depois de reassistir a primeira temporada tantas vezes, aquilo realmente tinha começado a me incomodar em vários momentos. Por isso, pensa na minha felicidade quando bastaram 2 ou 3 cenas dessa nova leva para me convencer de uma coisa muito clara. O Gumball que a gente aprendeu a amar tá de volta e talvez no melhor momento dele. E de maneira irônica, eu acho que em toda a série o Gumball também nunca esteve tão humano. Ele transita por emoções reais, é sincero quando precisa ser, mas aquele jeito largado, caótico e carismático tá ali o tempo inteiro. Ele tá mais gado que nunca com a Penny, quer ser o centro das atenções e insiste em rage bait, discute igual um adolescente com a Nicole, pega a arma pra lutar contra vilão, cria planos mirabolantes, zera todo o código penal e ainda assim mantém um lado gentil quando a situação pede. Depois desses 20 episódios, eu acho bem tranquilo dizer que o Gumball Christopher Watterson é literalmente o melhor protagonista de 2025. Os outros personagens. Mesmo sem conseguir falar de todo mundo, sem entregar demais da trama, e acreditem, tem muito segredo aqui que ninguém imaginaria sobre alguns moradores de Elmore, essa temporada volta a aprofundar personagens que tinham sido meio escanteados. A Nicole é uma das primeiras que vem à minha cabeça porque ela volta a ganhar novas nuances com direito a uma exploração melhor do seu papel enquanto mãe, sua relação e paralelos com o Gumball, o limite dos seus poderes e inclusive protagonizando o primeiro momento musical da temporada. Mas não é só ela. A Penny, o Darwin, a Carrie, a Terry, a Claire, o João Banana, a Sarah também aparecem muito mais, com cenas que adicionam camadas reais de personalidade sem cair em flanderização e sem apagar aquilo que a gente já conhecia deles. A própria Masami e a Yuki voltam nessa parte da temporada e sinceramente com bem mais destaque do que eu esperava. Tem um momento específico envolvendo ela e a Nicole que eu já consigo ver sendo muito comentado e teorizado pelo fandom quando o assunto é quem realmente é o personagem mais forte da série. Até mesmo o 8, que é provavelmente um dos personagens mais esquecidos e subestimados de Gumball, ganha aqui um episódio inteiro dedicado a ele. E eu não tô exagerando quando eu digo que é facilmente um dos trabalhos mais criativos e visualmente bonitos de animação em 2025. A gente descobre o passado dele e entende a realidade da sua existência que traça paralelos incríveis à atual situação de imigrantes nos Estados Unidos e cada quadro desse episódio parece uma obra de arte. Ah, e também tem o cara da van. Pois é, ele é uma peça muito importante nessa temporada. Na verdade, mais do que qualquer um poderia ter imaginado. Só que pra falar qualquer coisa dele, a gente vai ter que entrar em território de spoilers, então já fica ligado e ativa o sininho pra amanhã aqui no canal, porque mano, eu tenho muita coisa pra falar. A animação. Se na primeira temporada já dava pra sentir um aumento claro de orçamento e cuidado na produção, isso aqui vai vários passos além.
Do primeiro ao último episódio, Gumball brinca com técnicas, estilos e composições diferentes o tempo todo. E faz isso com uma segurança que coloca a série fácil entre as animações mais bem produzidas da atualidade. E não é só estética por estética. Logo no início da temporada, a série já se posiciona ao lado da arte e deixa claro uma crítica ao uso desenfreado de inteligência artificial, só que esse subtexto não tá aqui à toa. Gumball chega pra criticar nesse episódio colocando 2 metros de na mesa. De um lado, a gente tem alguém representado por uma arte genérica, sem identidade, cheia de defeitos e completamente sem alma. Do outro, a série chama ninguém menos que um dos maiores animadores do mundo para comandar uma cena que ecoa clássicos que literalmente abriram caminho para as animações serem o que elas são hoje em dia. E é claro, para fechar tudo, a gente ainda tem o último episódio. Sem revelar muito, uma das sequências mais esperadas da história da série tem uma qualidade genuinamente cinematográfica, com impacto real e uma ambição visual que parece pensada para ser vista na tela do cinema. É o tipo de final que fica na memória e que faz a gente se perguntar o que essa equipe vai ser capaz de fazer quando Gumball finalmente ganhar o filme. Exagero na medida certa. Uma das minhas maiores críticas na primeira temporada parece finalmente ter sido resolvida, pelo menos na sua maior parte. Aquela necessidade de enfiar 50 caretas por episódio que acabava deixando algumas cenas com um tom exagerado demais, aqui parece mais dosada. O humor respira melhor, o timing funciona mais e mesmo com os personagens bem expressivos, os episódios lembram muito mais o equilíbrio que a série original sempre teve, inclusive nesses momentos de explosão. E o mais interessante é que nada aqui passa a sensação de correção de última hora por causa da reação dos fãs. Parece menos um recuo por crítica e mais um ajuste natural de quem agora já entendeu exatamente o que queria fazer com a série de novo. Humor. Gumball ser engraçado nunca foi a questão. A diferença é que essa temporada entende exatamente quando e como ser engraçada. Em todos os 20 episódios, teve pelo menos um momento em que eu me peguei rachando real e isso tem vários motivos. O humor tá mais confiante e muito menos desesperado. As piadas respiram e o roteiro sabe que não precisa gritar o tempo todo pra chamar atenção. Tem referência, autorreferência, crossovers inesperados e umas coisas até bem datadas, tipo os caras falando de Skibidi Toilet e Ohio em 2025. Mas tudo se encaixa tão bem no universo da série e no contexto que você nem liga. Quer dizer, quase tudo. Porque agora a gente realmente precisa falar de algumas coisas bem importantes. Não teve nada aqui que eu realmente odiei. Se na primeira temporada tinham 2 ou 3 episódios que davam uma certa cansada, pra mim aqui tudo foi sólido e consistente do começo ao fim. Mas eu me comprometi a ser honesto com vocês e se eu tenho um problema real com essa temporada, ele tá concentrado em um ponto específico. E eu vou tentar falar disso no limite que dá sem spoilers. A reescrita. Provavelmente o episódio mais esperado da história de Gumball foi também o único dessa temporada que me deixou com uma sensação conflitante. Porque por um lado eu amei. O episódio responde dúvidas que a gente carrega desde o final da 6ª temporada, traz o retorno do Rob, tem momentos realmente de tirar o fôlego e entrega uma sequência específica que me deixou arrepiado. Até ali, parecia que a temporada estava caminhando para uma nota 10. Só que aí algo acontece, e isso eu só posso desenvolver direito na review com spoilers. O que dá pra dizer é que esse momento é ao mesmo tempo incrível, mas meio anticlimático. Ele abre portas enormes pro futuro, faz revelações que sequer tinham passado pela minha cabeça enquanto teorizava, cria ainda mais possibilidades pro futuro, mas ainda assim passa muito uma sensação de quase lá. De algo que aponta para um futuro que tem tudo para ser incrível, mas que infelizmente vai demorar um pouco ainda para chegar, sabe? Além disso, o episódio acaba resgatando em alguns momentos aquele tipo de piada que a gente já tinha cansado de criticar na temporada passada, o que faz certas cenas soarem mais como paródia do que como o Gumball que a gente aprendeu a amar. Esse aqui é literalmente o capítulo mais importante da história de Gumball, então é meio frustrante quando acontece e parece até meio fora do tom. Mas no fim das contas, eu reconheço que a expectativa pesa. Pelo menos pesou bastante em mim. Dentro do que o próprio criador vem prometendo desde 2019, muitas escolhas aqui fazem sentido. Mas também fica claro que a série está num momento de transição, tentando reorganizar peças enquanto empurra a história adiante. Mas quando os créditos sobem, fica evidente que a resolução maior da história do Void está sendo guardada para o filme, enquanto a série precisa continuar girando em volta disso. E ela faz isso muito bem, só não é o suficiente para não ficar aquele sentimento doce e amargo, tá ligado? Só é realmente complicado explicar sem spoilers.
spoilers. Mas no fim das contas, o meu saldo é simples e honesto. Gumball ainda é absoluto cinema, o que não significa que seja perfeito e nem intocável. Essas foram minhas primeiras impressões e mesmo com algumas ressalvas muito pontuais, eu gostei genuinamente de quase tudo que essa temporada entrega. Então se você tá esperando pra assistir dublado e quer saber se vai valer a pena, pode ficar tranquilo. Ela é ambiciosa, engraçada, consciente do próprio legado e acima de tudo não tem medo de arriscar. Com acertos e conflitos, se tem uma coisa que essa nova fase deixa muito clara é que a história não acabou. E a diferença agora é que a gente não vai mais precisar esperar 7 anos pra continuar essa conversa. E se isso foi só o começo, imagino que tá vindo por aí. De novo, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo quais são as expectativas de vocês para a temporada, o que acharam, se já assistiram e o que mais querem ver nesses novos episódios. E lembrando, amanhã a gente se encontra de novo, dessa vez para análise com spoilers para falar sobre o final e as maiores reviravoltas da temporada. Aqui é o Soluço e valeu, plebes!